dormir pouco após os 35 anos nos torna magros e ativos? O nosso corpo é regulado por diversos sinais biológicos. Ao mesmo tempo, o sono é um desses sinais. E talvez um dos mais ignorados quando se fala em emagrecimento. Quando as pessoas pensam em perder peso, normalmente duas coisas vêm à mente: comida e exercício. Mas existe um terceiro fator que influencia profundamente o funcionamento do organismo: a qualidade do sono. O seu corpo tem um modo noturno, que decide se vai emagrecer ou armazenar gordura. Isso é o código do sono metabólico, ou CSM, vamos chamar daqui para frente. Dormir bem não é apenas uma questão de descanso. Durante o sono, o corpo realiza uma série de processos fundamentais para o equilíbrio do nosso organismo. É nesse período que vários hormônios importantes são regulados, e alguns desses hormônios têm influência direta sobre a fome, o metabolismo e o armazenamento de gordura. Dois deles são especialmente importantes nesse processo: a grelina e a leptina. Calma, vou explicar. A grelina é conhecida como hormônio da fome. Ela sinaliza para o cérebro que está na hora de comer. Já a leptina, ela faz o oposto. Ela ajuda a sinalizar a saciedade. Ou seja, quando esses dois hormônios estão equilibrados, o corpo consegue regular melhor a fome e a quantidade de alimento necessária. Isso significa que o CSM foi ativado. Agora veja o que acontece quando o sono começa a se desregular. A produção de grelina tende a aumentar, os sinais de leptina tendem a diminuir. Na prática, isso significa que a pessoa pode sentir mais fome e menos saciedade. Muitas vezes, essa fome parece acompanhada por um desejo maior de alimentos mais energéticos, como doces e carboidratos refinados. E esse impacto do sono na fome não é apenas uma teoria. Existem estudos científicos mostrando isso de forma muito clara. Em uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade de Chicago, um grupo de 10 voluntários saudáveis, porém com sobrepeso, com idades entre 35 e 49 anos, foram submetidos a duas condições diferentes. Em um período de 14 dias, eles dormiam cerca de 8 horas por noite. Em outro período de 14 dias, o tempo de sono foi reduzido para cerca de 5 horas por noite. Os participantes foram submetidos a uma dieta individualizada e balanceada, com restrição calórica de aproximadamente 90% da quantidade diária necessária para que cada pessoa mantivesse o peso sem prática de exercícios físicos, cerca de 1.450 calorias. O que os pesquisadores observaram foi algo muito interessante. Quando as pessoas dormiam menos, ocorria um aumento significativo dos níveis de grelina, o hormônio que desencadeia a fome e reduz o gasto energético, e ao mesmo tempo os sinais de saciedade produzidos pelo hormônio leptina diminuíram. Na prática, isso fazia com que as pessoas sentissem mais fome e vontade de alimentos mais calóricos. O que se observa nesse estudo é que quando os participantes que estavam de dieta dormiam uma noite inteira, perdiam praticamente a mesma quantidade de peso quando dormiam menos. No entanto, quando eles dormiam a uma média de 8 horas por noite, cerca de 50% do peso perdido era gordura e 50% era massa magra. Por outro lado, quando eles reduziam o tempo de sono para uma média de 5 horas por noite, apenas 20% era de perda de peso, de gordura, e 80% de massa magra. Conclusão: quando dormimos menos que o ideal por dia, engordamos mais e perdemos mais massa magra, que é fundamental para a nossa sustentação, a sustentação do nosso corpo. Além disso, desregulam nossos hormônios e aumentamos ainda mais a fome durante o dia. Ou seja, quando o sono é insuficiente, o próprio corpo começa a dar os sinais que favorecem o aumento da ingestão de alimentos mais calóricos e ricos em açúcar, que vão se transformar em mais gordura no nosso corpo, principalmente na região do abdômen. E é nesse momento em que o código do sono metabólico é desativado. Além disso, o sono também influencia outros hormônios importantes, como o cortisol, que está relacionado ao estresse, e quando o cortisol permanece elevado por muito tempo, ele também pode favorecer o acúmulo de gordura, especialmente também na região abdominal. Percebeu algo importante até aqui? Nada disso tem relação com força de vontade. São apenas respostas biológicas do nosso próprio organismo.
E isso tira o peso enorme das nossas costas, porque a partir de agora começamos a entender que não é por falta de força de vontade, é apenas o nosso corpo reagindo. Quando o corpo está cansado, ele tende a buscar mais energia. E é como um celular, por exemplo, cheio de aplicativos trabalhando lento porque você desativou o botão do modo de economia de bateria, que faz ele trabalhar melhor e mais rápido. Então, você precisa carregar ele mais vezes do que o normal para mantê-lo funcionando, já que ele está desregulado e travando o tempo todo. O nosso corpo é a mesma coisa. Quando esses sinais hormonais ficam desregulados, o processo de emagrecimento se torna muito mais difícil, justamente porque o código do sono metabólico foi desativado. Por isso, antes de pensar apenas em comer menos ou gastar mais calorias, existe uma lógica muito importante que precisamos entender. Ative o código do sono metabólico primeiro, que o emagrecimento vem como consequência. Quando o sono melhora, os hormônios começam a se equilibrar. Quando os hormônios se equilibram, os sinais de fome e saciedade também melhoram. E quando esses sinais começam a funcionar corretamente, o corpo passa a colaborar muito mais para o processo de emagrecimento. E esse é o sinal claro de que o código do sono metabólico está ativo e funcionando bem. Antes de continuar, gostaria até de saber se até aqui esse conteúdo está fazendo sentido para você. Se sim, já aproveita aí para curtir, compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, a esse conhecimento. Se inscreva também no canal, ative o sino para você ser notificado sobre novos conteúdos como este. Então, continuando. Existe ainda um outro tipo de sinal que muitas vezes as pessoas percebem no dia a dia e que podem também indicar que o organismo não está funcionando em pleno equilíbrio. Muitas pessoas relatam sintomas como sensação de inchaço, retenção de líquidos, desconforto abdominal ou aquela impressão de que o corpo está sempre mais pesado. E esses sinais muitas vezes estão relacionados aos processos internos do organismo, com inflamações de baixo grau e alterações na forma como o corpo lida com líquidos e metabolismo. Entender esses sinais é fundamental para interpretar melhor como o corpo está reagindo. Quer entender mais sobre esses sinais? Quer saber como ativar outros códigos internos do nosso corpo? Então, nos próximos vídeos eu vou continuar te ajudando a descobrir como podemos nos tornar mais magros e ativos de forma saudável, definitiva, sem precisar de força de vontade, e ainda você vai aprender a como ativar outros códigos reguladores como este de maneira natural e da maneira mais correta. Um forte abraço e até o próximo vídeo.